O livro de Provérbios 29, versículo 18, nos diz que se não houvesse as profecias, o homem se corromperia. Apocalipse 1, versículo nos diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus notificou a João na ilha de Patmos, na atual Grécia. Ali por aproximadamente 14 meses, João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro do Apocalipse, das quais nós temos hoje. Apocalipse 1, versículo 3 nos diz assim: bem-aventurar aqueles que leem, bem-aventurar aqueles que ouvem, bem-aventurar aqueles que guardam as palavras contidas no livro, nas profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Mas hoje eu quero estudar com você um versículo em especial. Busque a sua Bíblia. E ali nos diz em Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10, que nos diz, assim nos diz Jesus: não temas as coisas que tem de sofrer. E muitas das vezes nós temos passado tribulações em nossas vidas, problemas, dificuldades, e todo dia pessoas estão sofrendo, passando por tribulação, e cada dia as coisas se estão piorando. E segue dizendo aqui Apocalipse 2, versículo 10: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de dentre vós. O diabo está para colocar na prisão alguns de dentre vós. Eu vejo bem, quando nós estudamos, nos identificamos com a palavra de Deus, quando nós procuramos descobrir as histórias do nosso povo ao redor do planeta, que ele já não tem a liberdade religiosa das quais nós temos hoje para estudar as Sagradas Escrituras. Eu me lembro muita vez numa viagem que eu fiz com o pastor Pedro, a irmã Keila, sua esposa, seu filhinho. Fomos sair a Marrocos. Fomos conhecer Marrocos ali na África, na época que estudávamos na Espanha. Queríamos conhecer ali porque estudávamos teologia e nós sabíamos que ali são descendentes de Abraão também. Não é o filho da promessa, mas também ali eram os descendentes de Ismael. E estivemos ali e nós sabemos muito bem que ali na África tem acontecido muitas coisas. As pessoas, os adventistas que temos ali, nossos irmãos adventistas, eles se batizam e muitas das vezes o pastor não sabe o nome da pessoa. Na época que estudávamos na Espanha, o diretor-geral do Colégio do CAS, Colégio Adventista de Sagunto. Sagunto é a cidade onde tem até hoje o seminário de teologia. E quando estudávamos ali, o pastor Reut nos disse que normalmente ele viaja 1 ou 2 vezes por ano ali para a África e Marrocos para visitar alguma das pessoas das quais ele conhece. E um dia ele nos disse que ele tinha um pressentimento, já em solo africano e solo marroquino, ele tinha um pressentimento de que alguém estava seguindo. E quando as pessoas descobrem que ali eles leem a Bíblia e não leem o Corão, que é o livro deles, eles matam a família, todas eles exterminam. Então o pastor Reut nos disse que ele teve que trocar 4 ou 5 vezes de carro para chegar no lugar onde as pessoas estavam esperando. Ele teve a sensação de que estava seguido. O Espírito Santo falou com ele. Então ele trocou de carro 4 ou 5 vezes para poder chegar ali onde estavam aquelas pessoas e ali poder estudar e ali poder falar a palavra de Deus. Então as pessoas já não estão tendo mais essa liberdade. E segue dizendo o versículo de Apocalipse 2, versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos a provas e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. É a promessa que Jesus tem nos feito. O interessante é que os cristãos, na igreja primitiva, nossos irmãos em Cristo Jesus, eles morriam pelo Evangelho. E hoje eu tenho observado por onde eu passo que os cristãos de hoje nem sequer conseguem viver o Evangelho. E Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Tereis tribulações de 10 dias. Tem 3 versículos bíblicos que nos falam que um dia significa um ano. Se são 10 dias, foram 10 anos. E foi a pior perseguição que teve, a pior caçada que teve ao povo cristão na época. Ao cristão, aos judeus que existiam na época. Os supostos hereges que a igreja romana dizia, e caçavam como se fossem animais. Matavam,
dilacerar com famílias, violentar com as mulheres, as filhas. Quando nós lemos à luz das Escrituras, as profecias contidas nesse livro, e quando nós vamos buscar na história o que aconteceu, nós sabemos que no ano 303 ao ano 313 depois de Jesus, ali aconteceu a pior de todas as perseguições aos povos de Deus. Me lembro muito bem, a história nos diz, Flávio Joséfos, ele escreveu que Nero, um homem insano, filho de uma mulher insana, colocou fogo em 10 dos 13 bairros que havia ali em Roma. Ele colocou fogo em 10 dos 13 bairros que haviam ali. E colocou a culpa nos cristãos. E foram matados ali, foram assassinados, foram mortos muitos cristãos, os hereges que eles diziam. Mas a Bíblia já alertava: não temas, eis que o diabo está para colocar algum de vós na prisão. Serei testados e tereis tribulações de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quantas pessoas morreram ali assassinadas? Quantas pessoas morreram na fé de um dia poder ver Jesus voltar? Fecharam seus olhos, descansaram, mas ainda não viram Jesus voltar. Mas eles sabem, nós sabemos também, que os que morreram em Cristo ao toque da 7ª trombeta, a última, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Os que morreram em Cristo um dia ressuscitarão primeiro, quando Jesus voltar, ao toque da 7ª, a última trombeta. Por isso Jesus nos está dizendo hoje: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O apóstolo Paulo nos diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça já me está aguardada, da qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você tem desejo de combater o bom combate, assim como Paulo? Você sabe qual era a maior luta do apóstolo Paulo? E a mesma que nós devemos ter hoje quando nós somos transformados, quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador pessoal. O maior medo do Paulo, a luta que Paulo tinha diária, era não voltar a ser salvo. E você, como cristão hoje, descendente de um povo judeu, somos o Israel espiritual hoje. Você precisa cuidar para que você não volte a ser gentil novamente. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser fiel até a morte. E Jesus fez essa promessa e Ele cumprirá quando a Bíblia nos diz, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dai-te-ei a coroa da vida eterna. Que Deus possa te abençoar e cada dia que passe, você possa entregar a Jesus e ser cada dia mais fiel. Amém. Que Deus